Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e como sempre, como todos verem, eu faço os vídeos sempre destacando essa camisa aqui que é da Universidade Estadual do Ceará, a UES, a faculdade na qual eu tenho muito carinho, né? Conheço muitos professores lá, e é uma das melhores aqui do Nordeste, né? Sempre tem investimentos dentro da medida do possível do governo do estado. Aí você me pergunta por que no começo do vídeo eu fui falar em universidade. Bom, eu sei que o Bolsonaro, principalmente o ministro da educação dele, parece que a gente se livrou de uma praga e veio outro pior do que a outra praga que já existia, né? O ministro da educação, que tem que decorar o nome do cara, parece que esse nome é russo, né? Ou é alemão. Ele disse que a área de humanas, que é o caso de sociologia e filosofia, elas deveriam ser cortadas para que o governo tivesse investimentos prioritários em outras áreas acadêmicas, como o caso de veterinária, medicina e engenharia. Note que a engenharia está com problema, né? A construção civil para ser exato, porque tem um número de desempregados, engenheiros aí, né? Porque realmente nós não investimos em infraestrutura e esse povo ficaram sem emprego, né? O número de veterinários, olha, essa outra coisa eu acho que o mercado brasileiro ele não comporta tantos médicos veterinários. Eu acho que é uma área que você se dedica porque você gosta de cuidar de animais. Mas como o Brasil ele não tem essa preocupação, principalmente das fazendas brasileiras, de contratar especialistas na área da veterinária, eu acho que quando você se forma na veterinária, você ainda fica procurando emprego. Eu digo isso porque tem um primo formado em veterinário, nem sei se ele conseguiu arrumar um emprego. Em medicina, claro, o Brasil tem um déficit gigantesco de número de médicos. Mas o porquê é que eu tenho que reduzir em áreas, né? Porque estudo ele se expande e não se reduz. Então, na filosofia, quando ela surgiu lá na Grécia Antiga, um de seus idealizadores da filosofia, além de Sócrates, foi Platão, que também era matemático, ou seja, a filosofia ela é mãe de todas as ciências, ela é a mãe da universidade, é ela que deu acesso que as pessoas tivessem conhecimento. Note-se que a Grécia foi o único país aonde o Império Romano não conseguiu invadir, porque lá existia gente com conhecimento, enquanto Roma invadia e conquistava povos bárbaros, né? Agora, eu vou ser bem sincero, esse governo é um pouco atrapalhado. Com tantos problemas para ser resolvidos, principalmente o número de prisioneiros no Brasil aumentou, ou seja, o número de caças está bem elevado e aí não existe um projeto. Na verdade, para se reestruturar todo o sistema penitenciário no Brasil, era necessário um investimento de 90 bi, é muito dinheiro, 90 bilhões, coisa na qual a gente sabe que isso não tem. E aí o cara não se preocupa. Cadê esse Moro que não tá vendo essa questão de como capitalizar recursos para poder investir nisso e evitar esse número crescente, que a gente somos o segundo país, se não me engano, com o maior número de cárceres, né, que são pessoas presas nos presídios, né? Além disso, tivemos também um índice não muito bom, porque as nossas florestas apresentou um número de desmatamento bem maior em relação ao ano passado, e é onde Davos Bolsonaro disse que nós realmente cuidamos da nossa floresta, que na verdade não é nada disso, passa bem longe disso. E uma questão muito importante também, que me chamou a atenção, você se lembra da viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos? Aquela viagem não resultou em nada. Porém, os Estados Unidos, assim como o grande produtor de commodities, principalmente de alimentos agrícolas, ele é igual ao Brasil, ele precisa vender esse produto, porque é um produto que você tem comprador certo, porque comida todo mundo quer comprar. Então, lá realmente a economia está estável, um crescimento maior. Aí ele chama a China, né, vai ter reunião agora com Xi Jinping, com o Trump, para alinhar pontos comerciais, já que eles parece que querem dar uma trégua na guerra comercial, e de quebra o Trump ainda fala com o primeiro-ministro do Japão para quê? Uma negociação, ou seja, o Japão, né, compraria mais produtos, né, agrícolas, né, ou seja, mais alimentos para os Estados Unidos, que em contrapartida ele abaixaria os impostos de carros importados do Japão. Ou seja, cadê o Brasil que não está no meio dessa negociação, já que nós somos um dos maiores produtores de alimentos? Parece que os Estados Unidos deu uma rasteira no Brasil, não foi? Botou o Brasil para trás. Está negociando com os dois principais gigantes da Ásia, a China e o Japão, por questões dos produtos agrícolas lá no continente asiático. Afinal de contas, é um número bem elevado para as pessoas comer. Então, ele
acaba tirando o protagonismo do Brasil no mundo agrícola, e aí os Estados Unidos tomam essa dianteira. Ou seja, o Brasil ficou chupando o dedo. Outra também, essa questão da reforma da Previdência, ela está caminhando para ser uma reforma bem desidratada. E realmente, para ser bem sincero, nem o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que essa reforma será aprovada na sua forma íntegra. E numa reportagem que ele deu, né, ele fala que os filhos do Bolsonaro são doidos, né, que é o caso do Carlos Bolsonaro. Um é doido e o outro deslumbrado com o poder. Assim, Rodrigo Maia classificou Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Quem já viu, pelo amor de Deus, o presidente não consegue colocar freio em seus filhos, principalmente o maluco do Carlos Bolsonaro. Isso está prejudicando demais ao Brasil. Antes, pela manhã eu fiz um vídeo em relação à situação delicada da Argentina. E o Brasil, ele corre o risco de caminhar para aquela situação. É porque, pessoal, nas eleições passadas ficaram causando temor que o Brasil poderia chegar a uma Venezuela, mas primeiro isso é um estágio. Para chegar ao nível da Venezuela, o Brasil vai ter que passar pelo nível da Argentina. E só depois de toda a sua descredibilidade comercial, né, é aí que pode chegar a uma possível Venezuela. E falar nisso que está até calado, né? O Brasil não quer mais saber relação, depois que aviões russos e chineses pousaram em solo venezuelano, as coisas parecem que se acalmaram, né? Bom, a reforma da Previdência, como o Rodrigo Maia falou, né, que o delegado Valdir, que é o líder do governo, que está correndo em busca dessa aprovação, ele mesmo falou essas palavras que é fraco. E que o problema maior do governo, que prejudica mais o governo, realmente é os filhos do Bolsonaro, junto com o Bolsonaro, sem nenhuma expertise de governabilidade. O Bolsonaro ele acaba se perdendo nas próprias armadilhas que ele mesmo cria, né? Principalmente daquela besteira que ele ficou de vetar um vídeo no Banco do Brasil, né? Por causa daquela diversidade cultural, porque tinha trans, tinha negros, né? Tinha todo. Ele disse que tinha gente lá que não estava dentro do vídeo, né? Ou seja, não sei que tipo de gente que ele estava querendo saber lá. Não sei se era um aluno fardado, isso pode ser, né? Fardado assim, tipo fardo do exército ou qualquer algo militar. Aquilo era a mais pura realidade do Brasil. O jovem brasileiro é daquele jeito. Que hora assim, não. Nós somos jovens, rapaz. Nós podemos ser comportados na hora, mas também a gente gosta de extravasar nossas alegrias, né? Se você pegar as propagandas do tipo do banco, da Antec, do Banco Item, para os bancos que são online, né, são das redes digitais, você vê que é uma propaganda bem leve. E parece que Bolsonaro esqueceu que existe uma lei que proíbe realmente que o Estado possa intervir na questão mercadológica das propagandas das suas estatais, que ele à noite deu uma recuada. Ele é jumento, ele não sabe de nada não. Pois é, e à noite o planeta deu uma recuada e disse que realmente isso fere a questão das leis institucionais de mercadologia, né, das estatais. Ou seja, ele também ficou a ver navios pelas besteiras que ele faz. O Bolsonaro ele mesmo dá tiro no próprio pé. Era bom que seria arrancar o pé fora. Mas um desgoverno totalmente. Tanto que eu já tô começando até a brincar. Adeus governo Bolsonaro. Porque com 4 meses tem mais cara de fim de mandato do que começo de mandato. Tá com uma briga gigantesca, sufocante, tentando aprovar uma reforma da Previdência. O Brasil não anda. Não tem investimento na educação. Não tem investimento na saúde. Não tem investimento na segurança. Tá tudo perdido. O Brasil precisa ajustar suas contas para que não possa se sufocar nas suas dívidas públicas. Por isso que existe o desespero por questão da reforma da Previdência. Engraçado que também há poucos instantes que eu estava vendo noticiários sobre a questão da Zona Franca do Brasil, que é a arrecadação que o governo federal deixa de recolher do IPI, que dá em torno de 16 bilhões, e aonde, se for comparado, é mais do que o investimento que ele fez no Bolsa Família, que é 30 milhões. A gente nota que o governo é um pouco perdido em suas estratégias, que por um lado ele cede demais e o outro lado ele não quer ceder, ele acaba fazendo besteira e alguém tem que pagar a conta das burrices do governo, e aí sempre acaba com a população mais humilde pagando essa conta, né? Eu não acredito que por todo esse tempo que o Brasil, nas suas lutas em questão da educação, da saúde, do crescimento, do investimento
dos programas sociais, esqueceu tanto que parece que o Bolsonaro ele vive em um outro Brasil paralelo. Ele esquece que precisamos realmente de um norte, uma direção, e ele fica brincando. Tipo aquele cachorrinho rodando atrás do próprio rabo. Pois é, a gente sente que o governo está desse jeito. Quer morder o rabo. Quer morder o próprio rabo. Ele não sabe o que está fazendo. Alguém precisa tirar esse cara de lá, né? É uma loucura, um disparate. Bom, nessa questão eu termino o vídeo falando, Bolsonaro, invista mais na educação. Ai, meu Deus do céu. Não é questão de você tirar 2 cursos da área acadêmica que vai dizer que o Brasil vai melhorar. Porque realmente você é um pouco meio taxativo e parece que tem uma raiva em relação a tudo que é aquilo que é estudo. E tudo que é aquilo que estuda realmente sobre um complexo mais global. Quando eu vejo seu ministro tirar ou tentar tirar nos núcleos acadêmicos filosofia e sociologia, simplesmente eu me preocupo porque eu noto que você não quer que as pessoas realmente possam crescer de forma humana e conhecendo todos os caminhos, né, educacionais e acadêmicos que tanto a filosofia quanto a sociologia pode proporcionar às pessoas. Proibir até pensar agora. Porque nem sempre as pessoas procuram uma graduação em benefícios, mas assim em busca de conhecimento. Porque o conhecimento é uma arma, o conhecimento é algo que ninguém tira. Então eu espero, como o Ricardo Vélez, que foi embora e não deixou saudade, que ele não conseguiu fazer as loucuras dele no Ministério da Educação, também espero na graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que esse Abraão aí, que eu vou até decorar o sobrenome do cara, também não consiga fazer as sandices que ele está querendo fazer, né? Porque parece que assim, o cara trocou 6 por meia dúzia, tirou um doido, colocou um maluco. O que vocês acham? No mais, galera, valeu, um abraço, até a próxima.